Olá, pessoal do Área do Pod. Hoje, diretamente do Parque Tecnológico de Santos, no evento Starbase. Vamos falar hoje com a Silvia. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, como você tá, Jean? Tudo bem. Vai ser legal que é um tema que eu gosto muito de falar, educação financeira, né? Exatamente, quem não está com problema de dinheiro, né, hoje em É, né? dia. 82% das famílias endividadas, né. E por que você acha isso daí? A gente vem numa cultura que a gente não aprende dinheiro, não fala sobre dinheiro na nossa educação básica, então a gente vem com o modelo dos pais, então se esse pai era gastador, ou a mãe poupadora, de quem que eu peguei a minha história financeira, meu modelo de dinheiro? E aí eu caso com uma outra pessoa que veio de uma outra criação também com dinheiro. Ele era poupador, era gastador, existem perfis comportamentais, né, eu trabalho com educação financeira comportamental justamente para entender essa história que a pessoa tem com o dinheiro, e o que que ela trouxe de traumas, de vivências, do contexto mesmo para a vida adulta. E isso, a partir disso, a gente começa a ter as decisões financeiras. E existe essa questão do endividamento muito da questão da recompensa imediata. Porque a pessoa trabalha demais, então ela acha que ela não tem que pensar no futuro, né? Ah, não sei se eu vou viver até amanhã, não sei se eu vou estar vivo, então vamos gastar. Então, realmente vem essa questão da recompensa imediata. Ele quer ter tudo agora, não faz um planejamento, né? Vai viajar, parcela a viagem e continua pagando mesmo depois que voltou de viagem. Então, quando a gente trabalha o planejamento, a gente é mais feliz e consegue dormir mais tranquilo também, né. É, né? Meu pai sempre me ensinou, olha só, você pode até parcelar algumas coisas, mas comida não. É, Comida, se você parcelar a comida, aí acabou, né? exatamente, porque você é uma compra recorrente. Então, se você faz muito parcelado, aí vai bolar uma parcela na outra, e o que eu tenho visto muito atualmente é que muitas pessoas, elas não anotam as despesas, fica tudo na contabilidade mental. E hoje em dia, a gente com excesso de informação, rede social, mulher então tem sobrecarga de rotinas, né. Então a gente precisa começar a anotar essas despesas, que qual é o meu custo de vida? Quanto que eu preciso no mês para poder viver? E a gente às vezes não tem essa conta, então a gente vai, né, vivendo naquela vida ali, deixando a vida me levar. Então a gente precisa começar a colocar no papel, tirar da cabeça, para a gente poder ter noção de quanto que vale a nossa vida, quanto que a gente precisa por mês. Isso é bom fazer mensalmente ou fazer um planejamento anual? É, no exterior, né, nos Estados Unidos principalmente, eles começam a ver essa renda anual. Mas se a gente conseguir fazer uma frequência, começar ali, fazer um controle semanal seria o ideal, né, mas se não consegue, quinzenal. Quanto que eu gastei nesses últimos 15 meses? Faz esse registro, né, se você tem muitas compras parceladas, o que eu costumo fazer, já faz uma tabela onde você vai colocar os gastos agora e as parcelas que já tem a vencer. Por quê? Você já começa a ter noção de quanto do seu salário já está comprometido para os próximos meses. E isso evita, né, você já fica com aquele alerta: "Pô, não posso gastar mais", porque se eu já tenho muita coisa para os próximos meses, né, então essa noção que as pessoas não têm. Quando elas não anotam, elas vão gastando, e aí depois eu me vejo como é que depois eu resolvo, né, depois eu resolvo, mas aí vem aquele cenário que nem a gente teve da pandemia. Tudo fechando, pessoas perdendo emprego e sem reserva financeira nenhuma. Foi justamente nessa época que eu comecei a trabalhar, então, o planejamento financeiro ele é necessário justamente para essas ocasiões, porque sempre vai ter alguma coisa para você comprar de imprevisto. Carro pifa, preciso comprar um remédio para o meu filho, sempre vai ter um imprevisto, então a gente precisa se precaver através do planejamento financeiro. E igual, é muito importante então o planejamento financeiro. E por que o pessoal deixa de lado? Exatamente porque é uma cultura, né, é cultural. E a gente o que mais dificulta a questão do nosso trabalho como planejador, é que a gente vem dessa cultura que se a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vem numa cultura de corrupção, então eu não quero falar quanto eu ganho. Tem casais que um não sabe quanto o outro ganha, né, porque a gente tem essa cultura, se eu tenho dinheiro, as pessoas vão querer me sequestrar, vão me roubar, né, então eles ficam muito a gente tem essa crença de que, não devemos falar sobre dinheiro, é um tabu falar sobre dinheiro. Mas quando a gente começa a desmistificar essa questão do planejamento, a gente começa a trazer as pessoas, principalmente agora que a gente está nesse pico de endividamento no Brasil, a gente tem uma nova droga agora que são as bets, pessoas se endividando, pessoas comprando, vendendo as coisas, né, uma nova droga mesmo. Até se matando, entrando em depressão, porque não consegue, entra naquele ciclo de endividamento. Então é importante a gente falar sobre dinheiro sempre. Então, esse é o meu trabalho aí. Tô semeando, fazendo palestras, workshops, tentando implementar nas empresas também esse treinamento de educação financeira. É isso que eu ia perguntar, qual que é o seu público?
Eu comecei atendendo principalmente mulheres, né, e atualmente o meu foco sempre foi mulher, porque o meu propósito é justamente isso, muitas mulheres ficam presas a relações violentas, abusivas, por conta da dependência financeira de seus parceiros. Então meu foco sempre foi mulheres empreendedoras, mas eu tô vendo que os meninos também querem aprender sobre planejamento, porque tem sonhos, a vida não é só pagar boleto. A gente fica naquele ciclo, né, de trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, aí fico sem dinheiro de novo, mas a vida não é só isso, a gente precisa conquistar nossos objetivos e através das nossas metas, com planejamento. A gente só vai estabelecer meta a partir do momento que a gente começa a olhar para o dinheiro. Se eu quero estabelecer uma meta, eu preciso ver quanto que eu preciso para atingir esse sonho, né. E aí, se você fica nesse ciclo de só pagar conta, nunca vai sobrar. Se você for esperar sobrar dinheiro para começar a fazer os seus sonhos, não vai ter jeito. Então a gente tem que elaborar um planejamento. Se eu ganho muito enxuto, que eu não consigo, só é para pagar as minhas contas, o que que eu preciso fazer de renda extra? O que que eu preciso melhorar das minhas habilidades? O que mais eu posso fazer para ganhar dinheiro? Né, e a partir disso a gente começa a fazer esse planejamento. Se o pessoal soubesse o que é juros compostos, né? Exatamente. Não, eles sabem porque eles fazem empréstimos, né. Só que aí é outra questão, eles Mas não acho que eles não sabem o que é juros compostos, senão não eles sabem. não fariam o empréstimo. Porque eles ficam olhando exatamente, eles olham só a parcela, eles não olham o montante. É. Os juros compostos tá ali, mas eles não olham, né. Então é muito isso, eu costumo falar assim, se a pessoa tem aquele compromisso, se ela faz um empréstimo, ela vai fazer o possível para pagar aquelas parcelas. Por que que ela não faz o mesmo para juntar uma reserva? Faz um boleto para ela no nome dela. Né, ela tem um compromisso para pagar para os outros, mas para ela, para o benefício dela, ela não tem essa noção. É, verdade. Eu até falo pro pessoal assim, ó, quer saber o que é juros compostos? Coloca lá no chat GPT mesmo. Eu economizando 50, R$ 100 por mês. Exato. Durante 30 anos. Calcule para mim quanto vai ficar os Com juros. juros de 1% ao mês, que é mais, mas Aham. coloca 1% ao mês. Quanto que você vai ter daqui 30 anos, sendo que você tem só investe R$ 100 por mês? Já vai Exata passar de 1.000.000. exatamente, vai E o passar. pessoal não vê isso. Por quê? Porque a constância, é o hábito de você fazer isso. A gente tem o hábito de gastar muito. Se a gente tivesse o hábito de poupar pelo menos uma parte, né, e aí quando eu vou falar de educação financeira, as pessoas: "Ai, putz, vou ter que cortar o cafezinho, vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto". Pelo contrário, a educação financeira é para você manter as coisas que você gosta, mas também planejar em separar um valor para o futuro, porque a gente está vivendo mais, né. Agora entre a questão da longevidade. A expectativa de vida no Brasil está muito mais alta do que há 30 anos atrás. 56 anos você já estava morrendo 30 anos atrás, agora é Verdade. 76. Minha avó vai fazer 90 agora esse ano, e a gente está vivendo mais. Só que a gente está vivendo melhor? A gente está vivendo mais tempo, mas a gente precisa de mais qualidade de vida. Por quê? Nossa energia vai caindo e os gastos aumentando. Então a gente precisa ter esse planejamento para a nossa velhice também. A gente precisa antigamente a gente aposentava para descansar, agora a gente tem que aposentar para ter uma vida ativa ainda, porque a gente ainda quer viver, quer viajar, quer dançar, quer Verdade. fazer as coisas, né. Então, os idosos aqui de Santos principalmente, né, que o digam, né, porque tá sempre nos bailes ali na praia, tá viajando, passeando. Então é importante a gente olhar para o planejamento financeiro também para isso, para o nosso futuro. E a gente não pode realmente depender de pessoal, porque igual, se você for se aposentar pelo INSS, A conta não você tá não vive, fechando. não É, não vive. E provavelmente os filhos não terão não mais. terão INSS mais, não vão ter É. essa aposentadoria, que a conta não tá Exatamente. fechando ali. É, a conta já não fecha por causa dessa expectativa de vida alta, né. E os casais agora não estão tendo filhos, né, estão tendo cachorros. Cachorros não vão pagar a previdência. Então a gente fica muito nessa, né, e agora como é que vai ser? A conta não fecha. E quem é jovem às vezes não está optando pelo CLT, que é para recolher esse, né, aí vai empreender, o empreendedor paga meia ali, R$ 80 por mês, não vai fechar essa conta, para a Hum. gente pagar a previdência dos que estão aposentados agora. Então a ideia do planejamento é justamente isso, a gente começar a fazer reservas, né, entre agora previdência privada, outros tipos aí de investimentos para garantir o seu futuro, porque se a gente for depender do governo, infelizmente não Silvio, um vai rolar. conselho rápido. Quantos por cento, por exemplo, você gasta? Você ganha um salário, quantos por cento você precisa guardar para uma reserva, para uma viagem?
seus gastos mensais. É, o que a gente costuma, para início, né, eu sempre falo que a gente tem lembra na igreja tem o dízimo, né, era 10%. Se você começar separando 10% do que você ganha, para fazer essa reserva, é um conselho, só que muita gente não vai ter, porque o salário é baixo. Então comece com R$ 50, com R$ 100, comece com pouco, mas tem que ter a constância, é o que você falou, de eu juntar R$ 100 por 30 anos vai dar milhões. Então é isso, é você começar com pouco, né, e a partir disso a gente vai criando esse hábito de poupar e eu vou aumentando, porque eu vou vendo meu dinheirinho crescer ali. No meu Instagram tem uma tabela lá de um desafio que eu faço todo ano, que é em 12 meses juntar R$ 4.500. Então tem uma tabela que começa com 120, depois 200 e vai aumentando, para você chegar no final do ano com R$ 4.500. Então isso é bem bacana também. Ó, legal. E aí, Guilherme, lá, conseguiu R$ 4.500 até o final do ano, lá. Tem que começar, tem que começar. Sobra muito mês no final do dinheiro, né. É isso. E Silvia, eh, como que o pessoal consegue entrar em contato com você se quiser aprender um pouquinho mais sobre educação financeira? Meu Instagram se chama @grandesliberdades. Lá no meu link da bio já vai ter lá um vídeo para te recepcionar. Tem a minha agenda para 30 minutos lá de um alinhamento, fazer um diagnóstico inicial e apontar caminhos ali, possíveis soluções. E tem o meu WhatsApp também, quem quiser me procurar. E a gente tô livre aí, tô à disposição para fazer palestras, workshops e também a mentoria individual. Muito obrigado, viu, muito Eu que obrigado. agradeço a Você oportunidade. tem que vir mais vezes, tá convidada para ir no podcast mesmo, pra gente fazer o de 1 hora, assim, Ah, e legal, falando bacana. sobre educação financeira, tá bom? Agradeço muito a oportunidade e sempre que for importante falar de dinheiro, é sempre importante. Tá certo, muito obrigado, viu. Obrigada, até Valeu. mais.